Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Niva Espigotti e vou dar a aula hoje de número 12 da revista Betel. Já está acabando, né? O nosso semestre, né? E já estamos às vésperas de terminar o ano, não é verdade? Então, nós vamos hoje estudar na nossa revista o tema que fala assim: sejam santos. Amém? Vamos orar primeiro para a gente começar a nossa aula, amém? Pai amado e misericordioso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te agradecer, te louvar, porque Tu és misericordioso, Tu tens sido fiel para conosco, Pai, nos protegido de todos os males. Esteja conosco todos os dias, Pai, nos protegendo, nos dando graça e nos dando entendimento para quando ouvirmos a Tua palavra, ela vir direto ao nosso coração. Pai, eu te agradeço por mais um dia onde Tu estás comigo. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Vamos para mais uma carta. Quem será que está dentro desta carta? Que carta que nós vamos ver hoje? Vamos lá? Olha bem, a carta de Pedro. Primeiro a Pedro, nós vamos estudar esta carta que está no livro de 1 Pedro, do 1 ao 5. Amém? Então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia nos conta sobre essa carta. Então vamos lá. O texto do dia hoje, a tia trouxe para vocês, que está em 1 Pedro 2, 9, que diz assim: vocês, porém, sejam geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Esse é o nosso texto do dia. Olha que maravilhoso. Deus nos escolheu como geração eleita para fazer o quê? Para anunciar as grandezas, sermos luz no meio das trevas. Amém? Então esse é o nosso texto hoje do dia, tá joia? Que se encontra em 1 Pedro 2, 9. Depois vocês correm lá na Bíblia. Se vocês não tiverem com a Bíblia aí na mão, peguem ela e consultem esse texto que Pedro nos deixou. Amém? Então vamos lá. Nós vamos então estudar a história de Pedro. Deixa eu mostrar aqui. Vamos falar que esse é o Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus. Pedro andou com Jesus durante os 3 anos do ministério dele. Pedro foi discípulo de Jesus. E ele foi junto com Jesus, pregando, ouvindo, ajudando o mestre. E nesses 3 anos, ele se tornou um dos apóstolos, dos mais apóstolos, junto com Tiago e João, se tornou Pedro. Era um dos principais, os 3. Pedro, Tiago e João. E Pedro foi um dos seus apóstolos. Depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e foi para o céu, ele foi para o céu e Pedro continuou o ministério. Pedro pregava, Pedro expulsava demônios e ele ia atrás das multidões para falar do grande amor de Jesus, né? Então Pedro ia para todas essas cidades aqui, ó. A tia trouxe um mapinha. Ele ia para a região de Ponto, Capadócia, Bitínia, na Ásia. Deixa a tia virar aqui para ver. Na Galileia, desculpa, e na Sidônia. Ó, nesse mapinha aqui, a tia colocou para vocês verem esta região que Pedro andou. Foi nessa região toda aqui. Nossa, como é grande, como é extenso. E eles não ficavam dentro de templos. Eles percorriam essas regiões todas. Então Pedro, ele foi por todas essas regiões, pregando o evangelho de Jesus Cristo. E Jesus, logo quando ele
ressuscitou, ele ficou alguns dias aqui na terra. E teve um dia que Pedro estava pescando juntamente com os outros discípulos e Jesus apareceu na praia. E aí Jesus estava, eles desceram com o barco, Jesus já estava lá, já tinha o fogo, o pão assando, e Jesus pediu para eles trazerem peixe para ser assado. E durante essa ceia, né, que eles estavam comendo ali com Jesus, depois de Jesus já ter ressuscitado, e Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Ele falou duas vezes ele falou isso, e depois falou: mas tu me amas? Pedro já na terceira falou, ficou chateado. Poxa, o mestre me perguntando novamente. Aí ele disse: tu sabes que eu te amo. Aí ele falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. E o que Jesus disse? Jesus disse para Pedro o seguinte, lá em Mateus, ele diz assim para Pedro: Pedro, para ele constituir a igreja e começar a igreja de Jesus Cristo, que Jesus disse assim para Pedro: Pedro, tu sois Pedro, e sobre essa rocha eu constituo uma igreja. Jesus Cristo lá em Mateus, ele quis dizer o seguinte, ele quis dizer assim, que Pedro era para fundar as igrejas, para ter o fundamento. Mas a rocha, a igreja firme, é sobre a palavra de Jesus. Jesus ia ser a rocha firme. Mas que Pedro saísse a implantar igrejas, né? Para começar a ter igrejas, fundar igrejas em todas essas cidades que ainda Pedro percorria, né? Então Pedro começou a fundar igrejas, mas a rocha era Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra de Jesus, lembra que Jesus fala que sobre ele, que é a rocha firme, nós estaremos seguros? Então, é Jesus a rocha que ele quis dizer ali em Mateus, que ele é a rocha no qual foi implantada todas as igrejas. E Pedro, então, começou a andar. Ele andava com outros discípulos também, mas ele foi percorrer todos esses lugares ele foi percorrendo. Por quê? Pedro tinha que dar testemunho, né, de Jesus aqui na terra, né? Ele andou com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, então ele tinha que dar os bons testemunhos de Jesus, falar da palavra santa, né, de Jesus. E para isso ele levou a palavra. Chegou um certo tempo, ele foi para Roma, ele teve que ficar lá em Roma por conta do império que estava contra os cristãos, e ele ficou obrigado a ficar só em Roma. E lá de Roma que ele escreveu sua primeira carta para essas igrejas, para onde ele percorreu, dessas cidades que eu te mostrou no mapa, para eles serem firmes, mesmo nas tribulações, nas dificuldades, eles manterem firmes na fé, né? E aí eu pergunto para você, por que hoje nós sofremos? Por quê? Nós vivemos num mundo cheio de quê? De pecado. O mundo, ele é assim, ó. Ele é bonito, só que ele tem muito pecado. Então nós vivemos num mundo cheio de pecados, onde as pessoas já não querem mais saber de Deus, querem fazer o que elas querem, não querem andar nos preceitos e mandamentos de Deus, não querem mais ouvir a palavra, né? E viver de forma contrária de tudo aquilo que Jesus ensinou, né? Então, hoje nós vivemos num mundo cheio de pecados. Então, nós sofremos. Por quê? Porque nós estamos assim, ó, presos nessas coisas que o mundo tem nos oferecido, né? E tudo isso que o mundo nos oferece, que é pecado, ele nos afasta de quem, ó? De Deus. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos nos afastando de Deus. E o mundo está assim, está afastado de Deus, por conta de muitos pecados que estão sendo cometidos. Não é verdade? Mas Deus falou para nós, Jesus falou assim, olha, tenha bom ânimo. Não é verdade? Mesmo nas tribulações, nas dificuldades, estando comigo, vocês não vão ter tanto sofrimento do que se não estiver comigo. Tanto que quando a gente está com dificuldade, nós estamos em Cristo Jesus, temos fé, logo a dificuldade passa, não é verdade?
Porque aqui nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus, ele sempre conosco. Então, se ele é conosco, nós estamos fortes na fé, na tribulação, e nós passaremos por ela firmes. Amém? Entenderam? E ele diz para nós sermos o quê? Sermos santos. Lembra ali? Sejam santos, como ele foi. Ai, tia, mas eu não consigo ser santo. Claro que não, nós não somos santos, santos só ele, né? Mas para nós mantermos a nossa santidade, para nós termos dia a dia que manter essa santidade, nós temos que ficar dentro da presença de Jesus, crianças. Sim, ler a Bíblia, andar nos mandamentos que ele nos deixou, orar, seguir aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, né? Sermos mansos, termos amor ao próximo, não pecar, não é verdade? Porque assim nós vamos conseguindo nos santificar a cada dia para podermos sermos santos. Não como ele foi, mas como nós devemos ser aqui. Entendeu? Cada um de nós. Então que nós tenhamos, né, essa força, essa fé em Jesus Cristo para nós podermos alcançar uma santidade. Para nós podermos alcançar a glória junto de Deus, porque ele diz assim que todo cristão deve viver em santidade, porque Deus, ele era santo. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus como foi formado, nós também temos que procurar a nossa santidade, entenderam? Então que nós venhamos ser a cada dia ter mais fé, que nossa fé possa crescer em Cristo Jesus, para nós podermos a cada dia mais estarmos juntos de Deus, porque naquele grande dia ele vai querer levar todos nós, e se nós não estivermos dentro da palavra, dentro dos preceitos deles e em Cristo Jesus, nós não vamos subir para o céu, não é verdade? Não vamos alcançar o céu, né? Lá onde ele está preparando morada para mim e para você. E Pedro foi assim. Pedro, ele era um dos apóstolos que mais agitados, mas era o que Jesus ele mais deu ordenanças, né? Ele disse a ele para formar igrejas, né? Para Pedro ir adiante. Pedro, ele era audacioso. Lembra lá quando ele andou sobre o mar? Aí Pedro disse que queria ir também. Aí ele falou, venha. Aí Pedro começou a andar sobre as águas, só que aí a fé dele, ó, deu uma diminuída, ele começou a afundar. Ele foi audacioso, é o único que quis ir andar sobre as águas igual Cristo, lembra? Então ele é assim, Pedro, ele era audacioso, ele gostava de fazer as coisas para Deus. Então Jesus, ele via em Pedro que ele conseguiria, não que os outros não tivessem a mesma capacidade, mas pela ousadia de Pedro, pelo querer sempre de fazer de Pedro para Deus, ele viu que Pedro ele iria conseguir formar igrejas. Então ele deixou para Pedro, né? Para fundar estas igrejas todas nessas cidades, porque ele sabia que Pedro ele era audacioso e ele ia seguir em frente e ele ia fundar igrejas, não que os outros não tenham fundado, mas que ele iria conseguir correr atrás e vencer, né? Formar essas igrejas, amém? Então na primeira carta de Pedro aos cristãos, ele escreveu lá de Roma encorajando os cristãos a serem fortes na fé, diante de qualquer perseguição, porque ele estava sendo perseguido, mas ele estava ali firme com Cristo Jesus, não negava Cristo Jesus e ainda estava escrevendo para que os outros tivessem fé, para que nas dificuldades, em tudo que eles estivessem passando, nas tribulações, que eles não esquecessem que Jesus estaria sempre com eles e eles iam conseguir atravessar todas aquelas dificuldades, todas as perseguições, porque Jesus estava conosco, né? E assim nós não viremos a sofrer. Então que nós venhamos a ser santos que em obediência aos mandamentos da palavra de Deus. Esta santidade, que nós devemos agir humildemente diante de Deus e ter vigilância contra o mel, que 1 Pedro diz que nós temos que ser vigilantes, sempre vigilantes. O que é vigilante? Vigiar quando você for fazer uma coisa que não vai agradar a Deus. Vigia e não faça, seja vigilante, porque quando você vai fazer alguma coisa que não agrada a Deus, aí sim o inimigo vem e faz com que você faça
mais ainda, porque ele sabe que o pecado vai te afastar de Deus, e isso que ele quer que nós venhamos a nos afastar de Deus. Então, para que nós sempre estejamos dentro da palavra, juntinho de Deus, nós venhamos a ser a cada dia mais procurar a santidade, né? É um estilo de vida, sermos diferencial, sermos crianças diferentes das outras. E onde nós estivermos, fazemos a diferença. Mesmo que estiver na escola, que agora não podemos, mas estivermos na escola, estiver coleguinhas falando palavrão, ou dançando funk, você não vá fazer a mesma coisa, você seja diferente, você seja exemplo, para os outros verem que você é diferente, porque o povo de Deus tem que ser diferente, né? Porque nós somos santificados, e mesmo que eles gozarem, mesmo que eles tirarem lá o sarrinho, é porque eles não conhecem Deus. Porque se eles conhecessem Deus, eles estariam do seu lado, sendo diferente. Porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá onde Deus está preparando o céu, onde nós iremos morar com todas essas coisas maravilhosas. Então aqui nós temos que ser o que? Diferentes, e levar o máximo de coleguinhas junto conosco, né? Para essa santidade. Amém? Então a palavra de Deus hoje diz isso daí. Sejam santos, santifiquem na palavra do Senhor Jesus, tá? Andem com Cristo Jesus, andem sempre com Ele, porque Ele está sempre contigo. Às vezes você está em casa fazendo alguma coisa sozinho, acha que não tem ninguém, mas ó, Jesus está do seu lado. Tá ali o Espírito Santo vendo tudo o que você está fazendo, hein? E o Espírito Santo fica triste, hein? Quando você está fazendo algo que não agrada a Deus. Então, vigie nas suas ações, vigie nas suas palavras, vigie em que vocês estão olhando, vendo, internet, televisão. Vigiem que o Espírito Santo de Deus está lá do seu ladinho. Não só protegendo, mas está, ó, de olho, vendo o que vocês estão vendo. E, ó, não esqueçam, sempre com a Bíblia. Leiam a Bíblia, medite. Ela tem histórias lindas e maravilhosas para vocês. A história de Pedro é muito linda. Estudem a história de Pedro, a carta de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro. Vê lá cada história bonita que Pedro tem para contar para vocês, como todo o resto da Bíblia. Lá tem tudo quanto é tipo de história. História de amor, de romance, história de aventura, tá tudo lá dentro. Mas são tudo verdadeira, é palavra viva, é palavra que nos deixa, enche como água, como fonte seca, nós somos enchidos com essa palavra. É só você ler e meditar. Amém? Então esta foi a nossa lição de hoje. Amém? A lição de 12 da nossa revista EBT. Agora eu vou orar para nós terminarmos. Então vamos todos juntos comigo orar para falar para o Senhor Jesus o quanto foi essa palavra boa ao meu coração? Papai, nós te agradecemos, Pai, porque Tu nos tem falado diariamente através da Tua palavra. Tem nos enchido, Papai. E eu te agradeço, porque Tu tem tido paciência conosco, tem nos derramado bálsamo, Senhor. E Tu, Pai, tem nos protegido de tudo o que está acontecendo. Pai, proteja minha família, meus entes queridos, meus amigos, meus professores. Nos proteja, Pai, de todo esse mal que está. E seja, Senhor Jesus, para nós, que nós sejamos instrumentos, Senhor Jesus, usado por Ti. E seja para nós fonte de água viva. Pai, eu te agradeço por mais um dia onde ouvi e aprendi um pouquinho mais da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, crianças? Então, ó, peguem a Bíblia, estudem a lição e depois a gente voltamos. Mais um pouquinho aí, já acaba o ano. Eu quero desejar para vocês todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz e que muita saúde. Que Deus venha a reinar sobre esse ano 2021, para que nós possamos estar presente nesse ano falando do grande amor de Cristo. Amém? Um beijo da Tia Niva. Tchau!